Bom, agora 12h12, nessa semana, o presidente da República prestou contas do seu governo em relação ao Tribunal de Contas da União. Além disso, foram deflagradas inúmeras operações nos últimos meses pelo Brasil, relacionadas, infelizmente, a desvios de verbas destinadas ao combate da Covid-19, envolvendo governadores e prefeitos de diversos estados e cidades. Sobre a necessidade, então, de transparência dos governos federais, estaduais e municipais, a gente conversa agora com o mestre em Direito Processual, Dr. Ricardo Prado. Doutor, boa tarde, muito obrigada por nos atender, seja bem-vindo à Jovem Pan. Boa tarde, Adriana, é um prazer poder falar com os ouvintes da Jovem Pan e estar aí no Jornal da Manhã. Obrigada. Doutor, quem pode e deve acompanhar os gastos públicos e como? Quem deve acompanhar os gastos públicos são o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Certo. São os órgãos instituídos por lei para fazer esse acompanhamento. E esse acompanhamento, o cidadão tem como também acompanhar? O senhor sabe se eles ficam disponíveis em algum lugar? Sim. Na verdade, todas as pessoas que tiverem notícias de irregularidades podem denunciar para as autoridades competentes. Pode denunciar numa delegacia de polícia, pode denunciar perante a Polícia Militar, pode denunciar diretamente ao Ministério Público, né? Embora os fóruns estejam com funcionamento parcial, você tem o sistema digital funcionando, né? E os tribunais de contas também. É só entrar na página dos órgãos que você consegue conversar com a pessoa e fazer a comunicação. Certo. Agora, prestar contas por parte das autoridades que trabalham com o nosso dinheiro, com o dinheiro do país, prestar contas é fácil como parece? Quais são os documentos que comprovam as transações? Não, você tem a documentação usual dos negócios que você faz, né? Da mesma forma que o particular faz um negócio com uma loja, recebe uma nota fiscal, faz um pagamento, uma transferência bancária, você também tem essa documentação que é registrada no poder público, né? A transferência para quem foi feita, entendeu? O cheque para quem foi feito, né? As notas fiscais de recebimento das mercadorias, tudo isso é documentado e tudo isso vai para o tribunal para a prestação de contas. Por isso que... Então, De uma certa forma, então é fácil realmente guardar toda essa documentação, né? Uma autoridade, uma pessoa escolhida para trabalhar com transações financeiras tão importantes, né? Com dinheiro que não pertencem a ela, deve poder prestar essa conta, por isso deve ser até fácil também para a polícia, para as investigações chegarem às conclusões, rastrearem os desvios de dinheiro e poderem seguir com as penalidades pertinentes, não? Sim, você tem condições, sim, de fazer as apurações. O Estado tem órgãos encarregados para isso. Você não precisa que o cidadão assuma essa função, né? O cidadão pode colaborar, pode apresentar aquilo que ele sabe, aquilo que ele tomou conhecimento. A participação ativa das pessoas é importante, mas há limites. Quer dizer, você não pode fazer o cidadão entrar dentro do hospital para ver se tem doente, né? Você não pode fazer o cidadão entrar dentro do órgão público para verificar se o dinheiro foi pago ou não foi pago. Isso não é responsabilidade da pessoa física, né? Você tem órgãos instituídos para fazer essas funções, né? Quer dizer, existe um limite daquilo que é a participação do cidadão, e existe um limite daquela que é a função obrigatória de cada funcionário do setor público. Né? Quer dizer, o jornalista apresenta as notícias e etc., né? E o promotor é que vai fazer o processo de acusação. Se a gente quiser fazer o promotor fazer notícia e o jornalista fazer acusação, a coisa vai ficar difícil. Então você também não pode inverter a posição, né? Quer dizer, o cidadão tem uma participação no processo? Tem, mas é parcial. E as outras autoridades, e por isso, inclusive, você divide o poder, né? A essência da divisão do poder público, de você ter executivo de um lado, legislativo do outro, judiciário do outro, né? E ter união de um lado, estados e municípios, é exatamente você dividir o poder para que possa um fiscalizar o outro, para que possa um checar o que o outro está fazendo, né? Se você concentra tudo na mão de uma pessoa só,
aí sim é que você não tem fiscalização nenhuma. Sim, claro, e dessa forma também o sistema fica mais seguro, né? Com muitas pessoas podendo vigiar. Agora, qual a experiência do senhor? O senhor acha que quais punições a gente deve acompanhar os criminosos, agora acompanhando mais esses escândalos, em meio a esse momento tão delicado? O período da pandemia pode ser um agravante agora nas possíveis acusações e descobertas realmente de desvios, superfaturamentos, de crimes em geral? O que é preciso, na verdade, tomar cuidado é com o excesso de acusações, às vezes, sem fundamento. Essa questão, por exemplo, dos respiradores, ela vai ter que ter uma apuração bem profunda. Por quê? Porque você teve um aparelho que tinha um determinado preço e no momento da pandemia o preço do aparelho explodiu, né? Quer dizer, o preço desses aparelhos foi para o espaço. E você não tem esse aparelho praticamente no país, entendeu? Esses aparelhos vêm de fora. Então, você não tem como tabelar preço disso, né? Quer dizer, e todos os governos saíram à busca de tentar comprar esses aparelhos. E aí, na verdade, cada um começou a cobrir preço do outro para tentar conseguir em primeiro lugar. Então, você teve um leilão que jogou o preço desses equipamentos lá para cima. Agora, se esse dinheiro realmente foi para o produtor do aparelho, entendeu? Se o aparelho realmente funciona, né? Se o aparelho realmente foi entregue, se o aparelho realmente existe, isso são coisas que precisam ser apuradas, certo? Quer dizer, você tem que checar realmente, quer dizer, houve o negócio, o dinheiro foi entregue, você tem a transferência bancária, né? O aparelho está aqui, está no hospital X, entendeu? Você tem como fazer um exame nesse aparelho se for preciso, tá? Então, agora, é preciso checar cada um desses detalhes, né? Não dá para você partir do pressuposto de porque os preços do aparelho subiram, estão fora do que aquilo que era usual, que só por isso você tem o desvio, você tem corrupção, você tem desvio de dinheiro. É preciso apurar essas coisas com seriedade, né? E não fazer briga política em cima disso, numa tentativa de você desestabilizar as autoridades públicas, né? Com certeza. Isso não pode ser feito. O senhor falou agora há pouco sobre fazer leilão, ainda mais nesse período em que as pessoas todas estão precisando de muitos materiais. Isso é legal que aconteça? Aí que tá. Quando você está dentro do país com empresas nacionais, você tem algum controle, às vezes, sobre preço. O tabelamento. Mas é que tá, no sistema capitalista, no sistema que a gente vive, em geral, os preços não são tabelados, com algumas exceções, né? Mas normalmente, quer dizer, as empresas são livres para cobrar o preço. E a gente sabe, na verdade, que o preço, ele flutua de acordo com a oferta e com a demanda. Isso é da essência do capitalismo, tá? O que aconteceu foi o quê? Há notícias de que você tinha equipamento que viria para o Brasil, que depois governos de outros países cobriram a oferta, e o avião, em vez de vir para cá, teria ido para outro país, entendeu? Por quê? Porque houve uma corrida, né, para você comprar esses aparelhos. Como existem poucos, né, normalmente você não é um aparelho que você tem uma necessidade assim gigantesca. Isso surgiu com o problema da doença, porque no primeiro momento a única forma que você tinha de minimizar o problema era esses aparelhos, né? O preço disso realmente subiu de forma absurda, entendeu? Agora, nós não produzimos, né? O problema, na verdade, está no quê? Está na falta de produção no país, né? Quer dizer, aí realmente você depende do exterior, você depende de fora e você não tem controle sobre o preço. Agora, se houve desvio de dinheiro, tá para apurar, entendeu? É só seguir o caminho do dinheiro, ver para quem o dinheiro foi pago, entendeu? E seguir a tramitação dessas importâncias. E checar se realmente os aparelhos vieram e realmente funcionam, né? Claro. Isso é fundamental. E na opinião do senhor, se houve mesmo desvios, será possível recuperar o dinheiro furtado? O dinheiro não desaparece, né? Se alguém se apropria indevidamente de alguma importância, o que ela vai fazer? Ela vai usar esse dinheiro de alguma forma. Se for pouco dinheiro, eventualmente ela pode até gastar rapidamente e às vezes você tem dificuldade de recuperar.
Se os valores são altos, se o volume de dinheiro é grande, dificilmente a pessoa consegue gastar. Ela pode comprar um carro, ela pode comprar um imóvel, ela pode comprar uma propriedade, né? Mas aí você tem a propriedade, você tem o carro, você tem o imóvel que você pode tomar de volta, tá? Então, valores grandes, especialmente, dá para rastrear e dá para recuperar. E dificilmente também uma pessoa, uma dessas autoridades que acabam entrando em crimes como esse tipo de faturamento, desvio de dinheiro, age sozinha, não? Sim, muitas vezes você tem mais de uma pessoa envolvida. Isso é normal. A vida em sociedade é feita em grupo. Você tem grupo de pessoas produzindo coisas boas, você tem grupo de pessoas procurando se apropriar da produção dos outros, né? Infelizmente. Pois é, infelizmente mesmo. É muito importante a transparência dos gastos públicos, especialmente num momento como esse. Olha, muito obrigada. A gente conversou com o Dr. Ricardo Prado, que é mestre em Direito Processual Penal, sobre os escândalos atuais de desvios de dinheiro, superfaturamento de materiais necessários agora em período da pandemia. Obrigada, viu, doutor, pela participação, pela nossa ajuda aqui. Boa sexta-feira. Obrigado. Boa sexta-feira para vocês e para os ouvintes. Boa tarde, valeu.